Horas, 27 graus e 2 décimos é a temperatura aqui em Lajeado. Estamos recebendo, aqui na sede da Rádio Independente, o Paulo Reck. Paulo Reck, que foi por cerca de 8 anos o coordenador da Defesa Civil do município de Arroio do Meio, nas gestões passadas aí com o Sidney Ecker, também com o Klaus Werner Schnack, e concorreu a vereador pela primeira vez no último pleito e agora é vereador. E acaba de conquistar aí a presidência, foi eleito presidente da Câmara de Vereadores de Arroio do Meio para 2023. Além de coordenador da Defesa Civil, o Paulo Reck já foi também secretário de Obras e de Agricultura do município de Arroio do Meio. A eleição aconteceu na última quarta-feira e ele vai ter como vice o Rodrigo Kreutz, que também é do MDB, o secretário, o Vanderlei Majolo, do Progressistas, e segundo secretário, a Maria Helena Matti, do MDB. É a única chapa inscrita e foi eleita com 9 votos a favor, 1 voto contrário e 1 voto em branco. Bem-vindo aqui à Rádio Independente, Paulo Reck. Como é que estão os trabalhos na Câmara de Vereadores e como é que foi essa eleição, aí a indicação do teu nome também e ter sido eleito agora para esse importante cargo? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ricardo, obrigado. Bom dia, Rita. Bom dia. Aos ouvintes da Rádio Independente, em especial aos ouvintes de Arroio do Meio. Uma eleição tranquila, chapa única, a gente tem uma Câmara bem integrada em Arroio do Meio, mesmo sendo de partidos diferentes, mas sempre pensamos também e analisamos as melhores situações para o município de Arroio do Meio, então foi bem tranquilo. Como é que está sendo o trabalho de vereador? A diferença de ser vereador em relação aos cargos que você ocupava antes, que era no executivo, né? À frente de secretarias importantes, de defesa civil, e algumas vezes a gente falava em época de enchente, né, Paulo? Há alguns anos nesse contato aí, mas agora sendo vereador também, se era o que você esperava, se está do agrado, se está conseguindo desenvolver alguns projetos, se é um pouco mais difícil? Uma experiência diferente, né? Ser secretário e ser vereador. Acredito com a experiência que adquirida na Secretaria da Agricultura, na Secretaria de Obras, também na Defesa Civil, a gente tem muito a colaborar com o município agora na Câmara de Vereadores. Melhorar alguma coisa em legislação, que a gente também aprova sempre. Podemos usar exemplos na questão do setor primário do município, que continua muito forte, representa em torno de 14% ainda no município. E também na questão da parte da indústria, que hoje é a principal fonte de renda de impostos do município. Então, esse conhecimento que a gente adquiriu nesses 8 anos de secretário, tanto na agricultura como nas obras, ajuda muito também na questão da vereança na Câmara hoje. A gente tem conhecimento de todas as áreas, né, através disso, e aonde a gente pode mais, então, ajudar, enfim, a resolver algumas situações que precisam ser melhoradas. Mas agora já tem algo programado, já logo para o início de 2023, assim, né, que os encontros ocorrerem, assim, que começar realmente o ano de 2023, assim, na prática, o que já teria para colocar para os nossos ouvintes? Em relação a projetos mesmo, né? Isso, eu tenho algumas coisas, assim, projetos meus, né, que eu gostaria de desenvolver. A gente, como presidente, também não faz nada sozinho, depende dos outros vereadores. Agradecer também ao Marcelo e ao César, que foi antes disso, pelo trabalho que eles fizeram na presidência. O Marcelo começou uma melhoria tecnológica dentro da Câmara, com a adequação do Estatuto e Regimento Interno da Câmara, que fazia 30 anos que não era mexido. Então, acabou sendo aprovada também na última sessão agora, junto com todos os projetos que estavam dentro. Então, vou começar na primeira sessão só com os projetos que vão entrar daqui para frente até lá. E aí, depois, então, tem algumas questões envolvidas, a questão da educação, né, que a gente tem no município hoje, a própria Câmara já incentiva muito e ajuda na questão de cultura, né, de alguns grupos, enfim. Também com despesas, né, de usar o exemplo de um livro aí que entrou para a Câmara aprovar, e a gente é parceira nisso, em corais. Hoje o município tem muitos corais, e de fazer uma tradução de algumas músicas para o alemão, né? Então a Câmara é parceira disso, e em cima disso a gente também quer
tem algumas ideias em cima disso e construir isso. Hoje a Câmara de Arroio do Meio é muito enxuta, ela gasta em torno de 1,3% do orçamento dela só, o resto a volta para o município poder investir na comunidade, que merece e precisa. E só temos 2 funcionários, 2 servidores na Câmara, que um é o jurídico e o outro é o secretário-geral. Então a gente também quer que continue assim, austera, mas também a gente precisa avançar em algumas coisas na questão de tecnologia. 1,3% é o orçamento? Não, o orçamento da Câmara, do orçamento do município, é 6,5%, conforme a população. Desses 6,5% a gente tem uma despesa em torno de 1,3% somente. Então volta bastante, 5,2%? Isso, em torno de 5,2%, 5,3% volta para o Executivo. Então, é hoje uma das câmaras mais enxutas do Estado. Questão de diárias, Paulo? Não temos Não diária. Tem diária? Não tem diária. Se vai viajar para alguma demanda fora... A gente faz um adiantamento, depois presta contas com as notas e devolve o que sobrou. Recebe? Enfim. Recebe, mas recebe aquilo que gastou. Isso. Pedágio, a gente vai com carro próprio, geralmente a Porto Alegre, quando o Executivo não consegue disponibilizar, a gente ganha gasolina, o almoço e diárias ganha CCs, que é o que acontece numa empresa, como o Grupo Independente, por exemplo. Exatamente. Não tem que ter diária. Bom, eu não sei se o pessoal tem o costume muito de ir para Brasília, né? Que volta e meia acontece também, né? E aí é um investimento um pouco maior, mas tem situações e situações. Muitas vezes tem gente que diz, não, aqui que o vereador tem que ir para Brasília, mas muitas vezes o vereador vai lá, consegue uma emenda que repercute um valor muito maior do que se ele ficasse somente no município, né? Então, tem aquele que vai para passear também, tem tudo isso, mas a Assembleia é importante, Porto Alegre, né, o Palácio Piratini, enfim, essas saídas elas fazem parte também, né, geram resultados muitas vezes. Elas fazem parte, elas têm que acontecer, até porque não é só questão, às vezes, de emendas que se traz, mas de algum projeto de lei federal que às vezes o município depende, que a gente conseguiu algumas situações assim. Vamos usar um exemplo com a Marinha, né, que através de deputados a gente conseguiu a questão lindeira, o Rio Taquari, a regularização das casas ali que estavam, na verdade, dentro de áreas irregulares, que a gente conseguiu resolver essa questão, né. Como é que ficou ali? Elas foram regularizadas? Elas estão em regularização. As que estavam... Elas ficarão lá, mas foi considerado área agora não mais irregular, é isso? Exatamente, a Marinha cedeu espaço, enfim. Tem a questão dos recursos, né, das emendas parlamentares, que a Arroio do Meio consegue muitas emendas, e uma dessas questões é isso, né, é de fazer as visitas e de conseguir fazer os projetos no setor primário, principalmente. A gente consegue muito recurso, né, que é importante para os nossos produtores e também para as empresas que acabam, a gente sempre diz, o setor primário ele representa 14% para o município, mas se a gente pegar a BRF, que é hoje uma das maiores empresas de retorno para o município, ela é do setor primário, né? Então, essa conta ela não entra no valor adicionado do setor primário, mas ela que gera também esse valor, né? Então, são importantes essas idas a Porto Alegre para buscar melhorias em algumas situações que se precisa, que o município precisa, e também na esfera federal. Eu fui a Brasília 2 vezes, 3 vezes já. A gente sempre, assim como na Câmara também a gente é enxuto, tem a questão da passagem, do hotel. A gente tem um adiantamento também, mas em questão da alimentação é bem tranquilo. Não se gasta muito, né, em comparação do que a gente consegue trazer de lá. A gente sabe que os vereadores, né, são próximos, ou pelo menos deveriam ser, né, próximos às comunidades, né, ao cidadão mesmo ali, encontra, né, ainda mais cidades pequenas, cidades menores aqui na região, encontra eventualmente na rua, no supermercado, na farmácia, enfim, né, encontra os moradores. E como é que vocês pensam em fazer? Como é que tu pensa, né, como presidente agora, essa comunicação, se tem um jeito de talvez de aproximar ainda mais do cidadão lá de Arroio do Meio, se sentir mais parte das decisões, né, poder entender melhor como é que funciona também a Câmara de Vereadores. Vocês têm algo nesse sentido de aproximação? Essa questão dos vereadores, né, em cidades pequenas, a gente conhece a maioria sabe das pessoas mora, por nome, sabe onde mora. E é isso que tu falou, tu caminha na calçada, passa buzinando, cumprimenta, no mercado, tu acaba, além de ir no mercado, conversando com as pessoas, né, e elas te trazem também algumas situações. E hoje a Câmara ela tem a gravações das sessões, né, que depois ficam disponibilizadas no site.
mas a gente tem a ideia de poder começar a transmitir elas ao vivo. E a gente vai fazer um estudo em cima de custo também para isso, né? Claro. E também, a partir, se ainda possível, na metade ou fim do primeiro semestre, a gente já conseguir estabelecer isso e conseguir transferir ou transmitir as sessões ao vivo. Estamos conversando com Paulo Reck, ele que é do MDB, presidente eleito para a Câmara de Vereadores de Arroio do Meio para o ano de 2023. MDB e PP já andaram juntos, já fizeram administrações em Arroio do Meio juntos. Mas, de um tempo para cá, tinha sempre um candidato do MDB e um do PP. Nos últimos anos, como falávamos agora há pouco, era do MDB a gestão com o Sidney e depois com o Klaus Schnack. E agora vem o Danilo Bruxel, que é do PP. Progressistas reassume a administração. E a gente sabe que, por mais que lá atrás se deram bem, volta e meia tem aquela questão política, aquela rivalidade que, de certo modo, até é interessante para o município, para não achar que está tudo certo, né? Mas como é que vocês lidam? Porque só teve uma chapa. Claro que a gente sabe que o MDB tem 6 vereadores de 11, então tem a maioria, mas só teve uma chapa. Você falou que é um convívio dentro daquilo que seria o ideal, talvez, tem um bom relacionamento, você citou agora há pouco com os vereadores, mas como é que é a sua abordagem agora como vereador e como presidente para fazer tanto a ligação ali do legislativo com o executivo e também a questão interna? Da minha parte é bem tranquila, entre os vereadores também. A gente sabe que às vezes a sessão ela é um pouco mais quente quando se tem um debate de alguns projetos que tem, e isso é a democracia, né? Cada um tem o direito de achar isso melhor ou achar isso não tão bom. Mas isso sempre começa e termina quando inicia a sessão e termina a sessão. Assim, o relacionamento entre os colegas vereadores é bom. A gente sempre conversa também. E, com certeza, essa é uma discussão sadia e quem ganha com isso é o município. A gente pode usar, o exemplo, um projeto que a gente, de 108 projetos que vieram para a sessão, acho que 8 tiveram emendas por parte do Legislativo e 3 deles foram rejeitados. E o que mais foi discutido é um projeto sobre a questão de criação de 23 novos cargos no município, que geraria um valor a mais para o município, uma despesa a mais para o município de mais de 1 milhão por ano. Então, esse foi um projeto que foi recusado, né, que foi rejeitado. E isso cria, às vezes, uma tensão, mas isso é uma discussão sadia, no meu ponto de vista, como vereador, até porque hoje todas as empresas elas também investem em tecnologia e tem muito mais ferramenta tecnológica para trabalhar e fazer gestão do que tinha alguns anos atrás. Deixa eu colocar uma pimenta aqui, Paulo. E a tua análise em relação à administração de Danilo Bruxel? Eu vejo que é uma administração boa hoje. Talvez algumas questões técnicas que precisam melhorar. Tipo? Né? Eu vou falar como secretário. Eu tinha conhecimento na questão de secretário de obras, né? De maquinário, enfim. Não estou usando o exemplo do secretário de obras de hoje, tá? Mas eu defendo e acredito que as pessoas, para assumir um cargo indiferente, se é público, assim como aqui na rádio, eles precisam ter uma formação. Né? E acho que isso hoje falta, não só em Arroio do Meio, mas em muitos municípios ou na gestão política. Isso tem se refletido no dia a dia, porque daqui a pouco tem casos que as pessoas... A gente está vendo no Ministério da Fazenda. Foi colocada uma pessoa que é da educação. É nível de Brasil, acontece. Não é uma realidade, você falou, não é só em Arroio do Meio. Mas isso tem impactado no serviço realizado? Ou é mais por questão de achar que quem tem que estar lá é alguém que da área? Ela impacta. Ela impacta. Porque vocês sabem que a falta de conhecimento, ela impacta, indiferente em que setor que for. Né? Então, acredito que isso possa se melhorar e isso deve melhorar para frente, no futuro, enfim. E projetos à frente do Poder Legislativo? Eu tenho algumas questões. Alguma grande ação que você pretende fazer? Tem essa questão de começar a transmitir as sessões, tem uma outra questão na educação que a gente quer, que eu tenho para mim isso. Eu, na verdade, eu sou gaúcho de coração, eu sou catarinense, mas um apaixonado da cultura e tradição gaúcha e também da questão da educação, que a gente acha que, eu acredito que pode melhorar e que a gente também, como vereador, possa instigar e ajudar a melhorar e implantar alguns programas
que possam fazer parte da Secretaria de Educação para a gente também ter uma continuidade nessa questão da cultura e da tradição rio-grandense, gaúcha, enfim, com as crianças das escolas, enfim. Então, eu tenho um rabisco, assim, de um projeto que a gente vai tentar, junto, claro, em parceria com o Executivo, para a gente poder passar para essas crianças, enfim, para as escolas, para elas entrar também nesse aprendizado, ou para que entraria no currículo escolar, por exemplo, isso, que cultue a tradição, enfim. Acho que isso é saudável também para as crianças, porque a gente sabe que o tradicionalismo ele é um lugar onde é de família, né? De famílias, e que é bem mais difícil alguém se perder nessa linha. Tá certo, muito obrigada. Conversamos com o presidente eleito para a Câmara de Vereadores de Arroio do Meio, gestão 2023, o presidente Paulo Heck, do MDB. Obrigada pela entrevista, sucesso lá nos projetos, nos trabalhos, na condução aí da Câmara de Vereadores de Arroio do Meio. Eu agradeço, Rita e Ricardo, pelo espaço. Desejar também a todos, né, um feliz e abençoado Natal em família e um próspero ano novo para todos. Muito obrigado, igualmente. Feliz Natal, Paulo Heck, presidente, então.